Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar o nosso clube da sedação de número 45. Isso, professor. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, então, já vou iniciar a nossa transmissão, a nossa aula de hoje, que vamos falar da adaptação da sedação às necessidades do paciente. O tema vai ser como adaptar a sedação às necessidades individuais do paciente. Lembrando, pessoal, que nós temos que levar em consideração alguns pontos importantes, lembrando que a nossa sedação, ela é personalizada, certo? É uma sedação personalizada. É o que a gente apregou na nossa escola. Então, em cima dos protocolos, que não são protocolos, porque você vai fazer adaptações nesse protocolo, e essas adaptações, elas são feitas levando em consideração o paciente e o procedimento. Então, são duas coisas que nós devemos levar em consideração. E o paciente envolve, acima de tudo, a sua saúde geral atual. Se ele é hipertenso ou se ele tem um tônus vagal predominante, se ele usa alguns medicamentos. Então, é basicamente isso. E o procedimento, ou seja, a complexidade do procedimento. Lembrando que o paciente também, nós temos que avaliar o grau de ansiedade desse paciente também, né? E, além do paciente, é o procedimento. Aí eu vou fazer uma extração simples, eu vou fazer uma endodontia, um procedimento cirúrgico mais avançado, mais invasivo, né? Um protocolo de implante ou implante zigomático e por aí vai. Então, nós temos que levar em consideração duas coisas. Primeiro é o paciente, segundo é o procedimento. Beleza? E aí nós temos os graus de sedação, né? Que é a sedação mínima, a sedação moderada e a sedação profunda. Depois disso vem a anestesia geral. Na odontologia, nós trabalhamos mais com a sedação mínima e moderada. A sedação mínima está mais relacionada à ansiólise, ou seja, apenas tira a ansiedade. A sedação moderada, ela aprofunda um pouquinho, então você tem um ganho aí na sedação, na hipnose, no relaxamento muscular e na amnésia anterógrada. E na sedação profunda, a gente não deseja isso, porque não é interessante para a odontologia, para os procedimentos ambulatoriais odontológicos. Na sedação mínima e moderada, frequentemente, a preservação da função respiratória e cardiovascular. Na sedação profunda, eu posso perder essa patência da via aérea e, às vezes, ter que lançar a mão, por exemplo, de um suporte ventilatório, que basicamente é feito, no máximo, com o AMBU, que é o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Então, olha só, a sedação mínima eu consigo ansiólise, a minha consciência ela é preservada, a interação do paciente é mantida, e você tem prejuízos na coordenação e na cognição. Então, o paciente fica com uma certa ataxia, né, com dificuldade de se locomover e de raciocinar, né? Mas ele consegue interagir, a interação é mantida, consciência também é mantida, e o que a gente consegue na sedação mínima é ansiólise. Bom, como é que eu consigo sedação mínima? Usando doses menores, usando menos medicamentos.
A partir do momento que eu vou associando medicamentos e que eu vou usando doses maiores, aí eu vou conseguir aprofundar a minha sedação. Então, esse negócio de sedação mínima, sedação moderada, está muito relacionado com dosagem e não com via. Não é a via a questão é a dose que se usa. Na sedação moderada, eu tenho já um prejuízo da consciência, então o paciente vai ter amnésia, relaxamento muscular, só que ele responde às solicitações verbais e ao toque. Então, a gente ensina, se você chama o paciente pelo nome, ele acorda. Se você faz um toque na glabela, aqui na testa, ele acorda. Isso caracteriza a sedação moderada. E na sedação profunda, você tem consciência prejudicada, a excitação fica mais difícil, e para você acordar esse paciente, você tem que fazer estímulos verbais maiores, chamar mais alto, gritar o nome dele, ou fazer estímulos dolorosos repetidos aqui na glabela. Essa seria a sedação profunda. E geralmente você pode perder um pouquinho da patência das vias aéreas e pode também ter perda na respiração espontânea. Você pode ter perda também na respiração espontânea. Então, essas são as características da sedação. Qual sedação que eu vou escolher para o meu paciente? Geralmente, na odontologia, nós trabalhamos com a sedação leve a moderada, beleza? E, às vezes, a minha sedação moderada, ela pode aprofundar um pouquinho, mas dentro da estratégia que nós ensinamos, dificilmente nós vamos ter problemas problemas respiratórios ou vasculares. Vamos ter hipotensão, sim, é normal, uma bradicardia também, e, às vezes, uma dessaturação não passa muito disso. Dentro da estratégia que nós ensinamos, né, dentro da nossa estratégia multimodal personalizada. Então, esses são os 3 tipos de sedação que nós temos aí na odontologia, sendo os 2 primeiros os mais usados. Bom, em relação, isso aqui eu vou dar exemplo de situações clínicas onde se aplica a sedação, para que a gente entenda a importância de se adaptar à sedação às necessidades individuais do paciente, ou seja, a personalização. Então, olha só, se eu faço uma sedação única, usando acetamina, né, se eu faço uma sedação usando basicamente acetamina e mais nada, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir analgesia, vou conseguir amnésia, preservação da respiração espontânea, preservação dos reflexos das vias respiratórias e da função cardiopulmonar. Bom, isso seria um perfil de uma sedação usando basicamente um medicamento que seria a acetamina. Tem algumas vantagens aqui, algumas desvantagens, por exemplo, a questão da manutenção dos reflexos das vias respiratórias, o que pode determinar laringoespasmo, né? Então, a gente recomenda que o uso da acetamina seja acompanhado do midazolam e da dexmedetomidina. A acetamina tem algumas características, como bronquodilatação, só que, ao mesmo tempo, ela aumenta a secreção das vias traqueobrônquicas ali, podendo dificultar um pouquinho ali a respiração do paciente. Aí o paciente começa a acumular saliva, você vai com o aspirador ali, encosta na garganta e o paciente fecha a laringe, o laringoespasmo. Por quê? Porque os reflexos das vias respiratórias são mantidas. Isso é bom e é ruim. E aí, então, a gente recomenda o uso do midazolam junto com a acetamina e o uso da dexmedetomidina. Então, esse é um exemplo de adaptação da sedação às necessidades individuais. O que eu quero da minha sedação está muito relacionado com a escolha que eu faço do meu sedativo. Bom, alguns pontos importantes, presta bem atenção. A depressão respiratória ocorre mais comumente no início da sedação e no período de recuperação após sedação. Essa informação nos chama atenção para isso.
Aonde que eu tenho risco de depressão respiratória? No começo da minha sedação e no período de recuperação após sedação. Então, é importante que eu fique atento durante toda a sedação, mas principalmente no início em relação à depressão respiratória e na recuperação do meu paciente. Então, eu tenho que deixar o paciente ali em observação após o término da minha sedação. Outro ponto importante, a ventilação com ambu geralmente é suficiente quando eu preciso de um suporte ventilatório, certo? Isso aqui são informações da literatura. Estou falando de sedação ambulatorial, sedação leve, moderada e profunda. Então, olha só o que a literatura nos traz de informação. Então, raramente eu preciso fazer, por exemplo, uma intubação ou usar uma máscara laríngea. Geralmente, quando eu tenho problemas esse problema respiratório exija um suporte ventilatório temporário, o que vai resolver o ambu na grande maioria das vezes. Posicionamento de vias aéreas, nasal, oral. Vias respiratórias podem ser necessárias para manter a permeabilidade das vias respiratórias, particularmente se os pacientes não têm reflexo de vômito. Então, presta bem atenção. Isso aqui, na prática, a gente já observa. Geralmente, o posicionamento das vias aéreas, ou seja, dobrar a cabeça sobre o pescoço, ou pressionar os ângulos mandibulares, ou colocar um suporte aqui no pescoço, de tal maneira que você alinhe a orofaringe, a nasofaringe e a rinofaringe ali numa angulação reta, para que a base da língua seja projetada, ou seja, dificultada a sua queda em relação à faringe posterior. Beleza? Então, o posicionamento das vias aéreas, estou ali sedando o paciente começa a roncar, e aí eu posiciono as vias aéreas e corrijo essa dessaturação. Hoje eu fiz uma sedação no implante zigomático, não precisou de oxigênio, hora nenhuma. Ele dessaturou 2 vezes, chegou a 85, posicionava as vias aéreas, imediatamente ele voltava ali para 92, 93, 94. Tem pacientes mais difíceis, né? Aí você tem que ver se o paciente é fumante, se o paciente tem alguma fibrose pulmonar, alguma coisa que dificulte. Mas na maioria das vezes, nem vai precisar do oxigênio, mas o oxigênio está ali guardadinho, reservadinho, e o catéter nasal ligado. Precisou, é só acionar. Beleza? O que mais? Prever hipotensão. Hipotensão pode acontecer, e acontece durante a sedação. E, geralmente, a reposição com soro fisiológico a 0,9% corrige essas hipotensões, né? Além disso, elevar as pernas, otimização de líquido, corticoides no pré-operatório, efedrina no pré-operatório, tudo isso aí pode ajudar. Mostrando a sedação única com cetamina. Isso aqui é para vocês verem que cada medicamento traz vantagem, desvantagem. Então, aqui, no caso de uma sedação única com cetamina, o que eu tenho de ganho? Analgesia, amnésia, depressão respiratória mínima, só que o que fica ruim são os reflexos das vias respiratórias mantidas, o que pode levar ao quê? A laringoespasmo. E a melhora da função cardiopulmonar vem acompanhada de aumento de secreção. Então, uma coisa positiva, outra coisa negativa. Por isso que é importante as associações, né? E aqui alguns pontos importantes que eu falei. O risco de depressão respiratória é maior no começo da sedação e no período de recuperação. A ventilação com ambu geralmente é o suporte ventilatório necessário, se há uma depressão respiratória,
e posicionamento de vias aéreas, nasal e oral, podem ser necessários para manter permeabilidade das vias respiratórias. Beleza? Isso aí vocês já estão fazendo. A importância de se manter ali o alinhamento entre a boca e a garganta, né? Mais ou menos assim, para falar de uma maneira mais prolixa, de tal maneira que você jogue a base da língua para frente, para diminuir essa queda de língua, certo? O que mais? No caso de hipotensão, elevação das pernas, a correção com soro fisiológico, é importante. Olha só, e isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, o objetivo da aula é esse. Só que está escrito ali, ó, em pacientes com hipotensão arterial antes da sedação, eu vou optar pela cetamina. Certo? É isso que eu quero mostrar para vocês, adaptar a sedação às necessidades individuais do paciente. Então, se eu tenho um paciente que já tem hipotensão ou tendência à hipotensão arterial, eu coloco mais cetamina e menos dexmedetomidina. E o contrário também serve. Se o paciente tem tendência ou tem hipertensão antes da sedação, eu vou considerar uma alternativa diferente da cetamina. Seria, no caso, a dexmedetomidina. Lembrando que o midazolam, ele também promove hipotensão e bradicardia. Olha aqui um exemplo. Paciente do sexo masculino, 50 anos, tem insuficiência hepática. Bom, como é que eu faço para sedar esse paciente? Olha aqui que é adaptar a sedação às necessidades individuais do paciente. Midazolam, dose mais baixa, cetamina, dose mais baixa, dexmedetomidina, dose mais baixa. Ou seja, eu estou adaptando a sedação a um paciente com problemas hepáticos. Pode ser sedado? Sim. E aí, o que eu vou fazer? Posso fazer um midazolam? Posso. Posso fazer a cetamina, dexmedetomidina? Posso. Como que eu vou fazer isso? Reduzindo as doses. E aonde estão essas informações? Na literatura. Por isso tem que estudar, certo? Tem que estudar todo dia. Tem que buscar as orientações em relação a adaptações que os medicamentos exigem. O que mais? Bloqueio cardíaco, que a gente conversou tanto. O bloqueio cardíaco ou disfunção ventricular grave, a gente evita dexmedetomidina, certo? Então, lembra que teve um problema aí, foi o paciente do Renato, que um bloqueio cardíaco diagnosticado pelo eletrocardiograma, sem o laudo do cardiologista. Olha só a importância de saber isso. Bloqueios cardíacos, dependendo do bloqueio cardíaco, eu tenho que evitar a dexmedetomidina. Isso é adaptar a sedação às necessidades individuais do paciente. Então, está aí um exemplo do bloqueio cardíaco avançado ou disfunção ventricular. Evita-se dexmedetomidina. O que mais? Uso concomitante da dexmedetomidina com vasodilatadores ou agentes cronotrópicos negativos deve ser feita com cautela, certo? Então, se o meu paciente tem bloqueio cardíaco, eu tenho que pensar, né? Ou se eu vou usar o Precedex, a dexmedetomidina, concomitantemente com vasodilatadores, certo? Hidralazina, por exemplo. Ou se o paciente tem uso de beta-bloqueadores, ou seja, agentes cronotópicos negativos, tem que ter cautela com o uso da dexmedetomidina. Então, observem que a dexmedetomidina tem essas considerações. A primeira, em relação ao bloqueio cardíaco, e a segunda, em relação a interações com vasodilatadores ou agentes cronotrópicos negativos. É aquele paciente que chega na avaliação e ele tem uma bradicardia. Por que ele tem essa bradicardia? Será que ele tem um bloqueio cardíaco? Será que ele usa um beta-bloqueador? Tem que saber disso tudo para poder saber, para mensurar, ou para... A palavra não é mensurar, para poder
definir pelo uso ou não do Precedex, baseado nessas informações aí. Tá certo? Então, no caso do bloqueio cardíaco, a gente evita o Precedex. No caso de vasodilatadores ou agentes cronotópicos negativos, eu preciso de uso cautelar da minha dexmedetomidina. Ou usar menos dexmedetomidina, ou usar menos o vasodilatador. Enfim, eu tenho que lembrar dessa interação medicamentosa. Beleza? Muito importante essas informações. Precedex e midazolam podem potencializar bradicardia e hipotensão. Então, bradicardia e hipotensão podem ser potencializadas no uso da dexmedetomidina e do midazolam. Então, quando eu vou usar midazolam com dexmedetomidina, que é um protocolo, eu tenho que reduzir as doses, tá certo? Para que diminua essa hipotensão e essa bradicardia. Beleza? O que mais? Aqui, cetamina. Cetamina, ela pode produzir, durante a sedação, aumentos transitórios da PA sistólica e diastólica, principalmente até 40 minutos. Com pico, né? Em 40 minutos. E pode durar de 1 a 2 horas. Pacientes com condições cardiovasculares e cerebrais vasculares devem ser avaliados cuidadosamente. Então, o que me chama atenção? Se meu paciente tem problemas cardiovasculares e cerebrais vasculares, eu tenho que avaliar. E ali, ó, existe, eu trouxe para vocês essa informação, que seria uma informação limítrofe. Ou seja, o paciente tem menos de 65 anos e tem uma pressão de 140 por 90, opa, será que eu vou usar cetamina? O paciente tem mais de 65 anos, ou tem 65 anos, com uma pressão acima de 150 por 90, opa, será que eu vou usar cetamina? Então, vocês vão usar esses dois parâmetros aqui, certo? Para quantificar ou para definir o uso da cetamina. Não estou falando para não usar, não é isso. Presta bem atenção à intenção aqui. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem mais de 65 anos, tem 66 anos, e tem uma pressão de 150 por 90, o que eu vou fazer com essa cetamina? Vou minimizar, certo? Ou eu posso não usar a cetamina, ou se eu for usar a cetamina, eu uso menos cetamina e mais dexmedetomidina associado com midazolam. Então, presta bem atenção nessa informação aí, certo? Dentro de condições cardiovasculares. Pressão acima de 14 por 9 em pacientes com menos de 65 anos e pacientes com mais de 65 anos com pressão acima de 150 por 90. É uma chamada, né, para observação se eu vou usar ou não a cetamina e a quantidade que eu farei uso. A ideia é minimizar o uso da cetamina. Advertência da cetamina, hipertiroidismo não controlado. Então, presta atenção na função da tireoide. Insuficiência pulmonar. Pacientes que apresentam bradicardias ou taquiarritmias com instabilidade hemodinâmica, também é uma advertência. Histórico de lesão cerebral, encefalopatia hipertensiva, pressão intracraniana aumentada. Então, todos esses itens aqui chamam, advertem quanto ao uso da cetamina. Beleza? Então, na hora de adaptar a sua sedação, não esqueça dessas informações. Em relação ao midazolam, uso parenteral, cuidados especiais, considerar doses menores. Isso é óbvio. Se o uso é parenteral, eu vou usar doses menores do que na via oral. Cautela em pacientes acima de 60 anos, uso parenteral. Pacientes cronicamente doentes ou debilitados, uso parenteral. Pacientes com insuficiência respiratória, renal, hepática,
Benzodiazepinas podem exacerbar a encefalopatia em pacientes com insuficiência hepática grave. Lembra que a recomendação é que haja um ajuste de dose do midazolam no caso de insuficiência hepática, insuficiência cardíaca congestiva e pacientes pediátricos com instabilidade cardiovascular. Beleza? Midazolam injetável deve ser utilizado com cautela em pacientes com síndrome de apneia do sono. Olha aí a adaptação. Já falamos várias vezes sobre isso, né? Esses pacientes precisam ser monitorados cuidadosamente. É necessária monitorização da taxa respiratória e da saturação de oxigênio. E para pacientes com insuficiência respiratória crônica, é recomendada a dose mais baixa por causa do risco de depressão respiratória. Então, aquela paciente que eu mostrei para vocês, com fibrose pulmonar, fumante crônica, fuma desde os 13 anos de idade, ela fuma, eu usei pouco midazolam e mais Ketodex. Beleza? Então, essas são algumas considerações que eu queria passar para vocês em relação à adaptação da sedação às necessidades individuais de cada paciente. Agora, é com vocês aí. Boa noite. Tudo bem? Bem, você. Tudo bom. Você hoje compartilhou aí uma sedação de meio mida, meio keto, meio dex, meio lidocaína de um zigomático, certo? Correto? Eu até te perguntei, você compôs uma seringa com 2 ml dessa solução, correto? E como que você fracionou essa primeira dose? Você fez só no intramuscular, não usou oral? Foi tudo intramuscular. Foi tudo intramuscular. Você começou com ml ou não? Hã? Você começou com 1 ml dessa solução ou você entrou com... Eu fiz 2 ml, fiz toda a solução intramuscular. Você já entrou com ela toda, a dose cheia na dose inicial. Isso. Entendi. Eu queria entender se você fragmentava essa dose numa dose de 1 ml e depois fazia o repique ou não, você já sai com 2 ml. É porque já é uma dose baixa, né? Sim. Eu fiz, o paciente estava com a pressão alta, né? E como a pressão dele estava alta, aí eu aumentei a dexmedetomidina. Tá. E aí, então, aumentei a dexmedetomidina e eu consegui manter a pressão dele boa por mais ou menos 1 hora. Depois a pressão começou a subir, eu fiz mais dexmedetomidina, mais meio de dexmedetomidina. E dali, mais 1 hora depois, eu fiz o fentanil, 1 ml. Tá. E você não acha que, por exemplo, esse meio ml de cetamina que você usou não poderia ter colaborado para esse quadro? Ou não? Não, porque a frequência cardíaca dele não alterou. Não, na verdade ele chegou hipertenso, não foi isso? Ele não estava 100 e lá vai pedrada, 170, alguma coisa, e aí tu sedou ele e ele começou gradativamente a baixar a pressão, estabilizar. Depois, em algum momento, eu acho, talvez pelo tempo de cadeira, né? Aí que subiu um pouquinho a pressão. Eu lembro que tu fez dexmedetomidina, e aí ele subiu. Então, nesse caso do paciente que chega com uma PA alta, por que não seria útil não usar a cetamina e só usar dexmedetomidina junto com midazolam, por exemplo? Você pode fazer isso. Uhum. Entendeu? Você pode fazer isso, mas o que eu pensei? Eu pensei em obter analgesia do Ketodex. Ok. Então, vamos supor, se ele tivesse uma pressão normal, eu faria, por exemplo, 0,5 de midazolam, 0,5 de cetamina, 0,3 de dexmedetomidina. Entendeu? Sim. Um exemplo. Ou se o tônus vagal dele fosse menor, ou se fosse hipotenso,
eu aumentaria a cetamina, porque eu fiz 1 para 1,5. Sim, Aliás, 1 para 1,5 não. Na verdade, eu fiz, não é 1 para 1,5. Eu mantive a mesma dose de cetamina, a cetamina igual a dexmedetomidina. Ele tinha 90 quilos, eu fiz 0,5 ml. sim. Você subiu a Dex. Você subiu a Dex e E a manteve a... dexmedetomidina, isso. Sim, entendido. Legal. Tanto é que ele não teve taquicardia, hora nenhuma. Então, ele tem um problema de resistência vascular periférica, né? Provavelmente. E ele acha que não é hipertenso. Eu falei, aí eu chamei a esposa dele e falei, ó, você tem que levar ele para fazer o mapa, porque a pressão dele é difícil de ser mantida ali em 14 por 10, foi o que eu consegui. Consegui até 12, mas a maioria das vezes foi ali 14 por 10, mais ou menos. Às vezes 15, ele não estava sentindo dor, não sentiu dor hora nenhuma, ele teve um pouquinho de dor no momento lá, refizeram a anestesia. Entendi. Mas tudo certo no racional que eu estou colocando aqui, que poderia não usar cetamina nesse caso, por exemplo, tudo certo. Claro, só que você perde o Ketodex, né? Você perde o equilíbrio nas duas Algoritmo. pontas. E no caso, tu falou que fez 2 ml de cara ali, né? Todo o preparo. Tu puseste ali lidocaína junto na mesma seringa? A lidocaína ela tem uma ação anestésica. Sim, mas dá para botar tudo. A minha pergunta é: dá para botar tudo na mesma seringa? A lidocaína fica estável junto com todos os Mida e Ketodex? Uhum. Agora, o que eu fiz? O que eu fiz foi uma dose mínima, pensando na escada. Aí eu posso subir essa escada. Entendeu? Tanto é que 1 hora depois, eu botei mais dexmedetomidina. Entendeu? E Mas aí eu poderia... você fez mais meio e meio de dextomidina. Você fez só dex depois, né? Você fez mais meio de dex. Entendi. Uhum. Tá. Sim, pode falar. E faria sentido isso endovenoso? Sim. Diluição? Aí você dilui para 20 ml em água de injeção ou soro. Ok. E aí você pode fazer um pouco, faz 2 ml, aguarda, vai fazendo até você alcançar aquele nível de sedação pela escala de Ramsay, né? Show. 20 ml, vai de 2 em 2, devagarzinho, ó, a cada 2 minutos. É isso, 2 ml a cada 2 minutos e ver a resposta. Agora, foi uma sedação boa, por quê? Porque não sentiu dor hora nenhuma. Tá. Entendeu? Então, por mais que ele tenha, eu consegui manter essa pressão ali entre 13 e 14, ele não teve dor. E não teve taquicardia. E não precisou de oxigênio. Hora nenhuma. Ele desaturou umas 2 vezes ali, aí eu pedi para puxar a língua, manusear a via aérea, voltava na hora. Professor, e quanto ao fentanil, né? Quais cuidados eu tenho que ter com ele? E interações, eu vi que você usou no final, né? E me interessa muito o uso do fentanil, que eu tenho cirurgias mais longas. O fentanil com midazolam, você aumenta o risco de depressão respiratória, né? Só que nessa dose, Thiago, são doses seguras. Entendeu? Até 2 ml de fentanil para ambulatório é muito seguro. As pessoas vão inventar um monte de coisa, vão falar um monte de coisa, mas é muito seguro. Então, se o paciente tiver com uma pressão muito baixa e tiver com dificuldade ali com a saturação baixando, é bom tomar cuidado, né? Porque o fentanil ele abaixa mais a pressão, né? E dá bradicardia. Mas essa dose é uma dose analgésica do fentanil. Uhum. Entendeu? É uma dose analgésica.
Eu acredito que do jeito que a gente ensina, não vai ter problema. E ele só vai causar né, analgesia, não é? Então não vai afetar se o paciente estiver melhorando, já acordando, não, né? Não, você vai ter sedação com ele. Entendeu? Só que no momento que você entra com fentanil, a concentração de midazolam já baixou. E mesmo que você entre no começo, se precisar entrar no começo, faz menos os dois. Essa que é a ideia. Tipo assim... Mas a sedação dele não é tão forte quanto o midazolam, não, né? Hã? A sedação dele é forte, igual o midazolam, ou é mais leve? Todo opioide ceda. Que ele tem de característica assim, ele é muito mais, ele é 1000 vezes mais potente que a morfina em termos de analgesia. Entendeu? Então, seria importante o fentanil para o paciente que tem dor associada à ansiedade e para o paciente que está ali na cadeira há 2 horas, 2 horas e meia, sentindo desconforto. Então, eu sempre coloco o fentanil nessas cirurgias maiores, por exemplo, calculo em 3 horas. 1 hora e meia eu ponho fentanil. No meio da cirurgia, O né? Ketodex Ok. já caiu, eu tenho resquícios do midazolam, aí eu posso aproveitar esses resquícios e potencializá-los com uma dose de fentanil. Entendeu? Entendi. Assim, é mais ou menos esse. E aí você consegue fazer procedimentos longos com analgesia. Ah, mas o paciente não dormiu. Isso não interessa, gente. Não interessa. Não é... O que determina a sedação não é se o cara dormiu ou deixou de dormir. É se ele ficou estável durante o procedimento e sem dor. O mais importante é o sem dor. Mais importante que tudo. Aí a pressão não sobe, e aí você vai ganhar de brinde a amnésia pterógrada, que eles não vão lembrar de nada. Entendeu? E aí você Luciano, consegue uma estabilidade no tempo. Luciano, essa sua indicação da Dex do Repique foi mais por causa da PA ou foi mais para sedar um pouco mais? Os dois. Então, eu peguei 2 coelhos com a cajadada só. Ah, tá. Entendeu? Então, eu quis colocar um pouquinho mais de sedativo e controlar mais a pressão. Aí eu optei pela dexmedetomidina isolada. Vocês estão observando que tudo depende de como é que vai... por exemplo, eu não entrei para essa sedação hoje sabendo o que eu ia fazer. As coisas foram acontecendo, né? E aí eu chamo a atenção que a gente tem na mão um sedativo que aumenta a pressão e a frequência cardíaca e outro que diminui a pressão e a frequência cardíaca. Olha só o que nós temos na mão. Nós temos 2 ferramentas fantásticas e que são analgésicos e que dão hipnose, que dão amnésia. Beleza? Olha só o que nós temos. Vocês conseguem compreender? Professor, Oi. os 2 ml, no caso que você fez inicial, foi meio de mida, o Ketodex e mais o meio dali do sem vaso, não é isso? Isso. Certo. E aí, depois de 1 hora, mais ou menos 1 hora e pouco, você fez o meio mais de Dex. E depois de mais um tempo, 1 hora. E depois de mais ou menos um pouco, o fentanil. Mais de 1 hora, fentanil. Certo. E no caso do fentanil, você fez meio ou 1? 1 ml. 1 ml. Tudo intramuscular no vasto lateral. Usei as 2 pernas, né? Ah, sim, mas tudo intramuscular no vasto. No máximo 4 ml por perna. Sim. Ok. Obrigada, professor.
Aí você tem que... você pode fazer intravascular, isso para 20, e a lidocaína, o que ela faz? Ela faz uma analgesia transoperatória. O que eu observei hoje? Geralmente, na cirurgia de zigoma, primeiro, eles fazem o descolamento abaixo do zigoma e colocam os implantes. Para colocar implante zigomático, você tem que soltar a musculatura mais acima. Geralmente, nesse momento, na grande maioria das vezes, o cirurgião faz o repique de anestesia. Dessa vez não precisou. Não precisou de repique. Professor, e no caso, se tivesse sido feito o endovenoso, seria esses mesmos 2 ml e 20 ml, não é isso? Isso, aí você vai fazendo. Não, mas Você escute, e quando você fosse fazer os repiques, você faria, é isso que eu fiquei na dúvida, se tivesse sido endovenoso, ia ter que mudar alguma coisa, não é? Não, Ou se não? for endovenoso, você faz 20 ml, não faz? Sim, sim. Você tem uma solução de 20 ml. Nessa solução, você tem soro, lidocaína, cetamina, dexmedetomidina e midazolam. Sim, Bota menos midazolam. certo. Então, bem, Aí você vai lá. fazendo aos poucos, Faz até atingir, pouco. o nível que a gente quer de sedação. Fez Aí 2 se você... ml. Sim, Ele fez 2 ml. Aí você viu que aí você vai chegar nele e chama ele pelo nome, ele não responde. sim, Então, ele está no nível de sedação ali, na escala de Ramsay, entre 2 e 3, né? Mais ou menos, que a gente quer, não é? sim. Para. E começa. Aí faz anestesia, faz incisão, descola. Dali 40 minutos, o cara fala, você vai lá e põe mais 1 ml. Tá? Sim. Mais 1 ml. Aí você vai fazendo assim. É isso que eu estou dizendo. Então, Depois talvez, então, nesse caso, assim, não seja nem necessário fazer os repiques, né? Você vai usar só essa dose e vai ajustando ela com esses 20 ml que você fez. Tá fazendo repique, ué. Sim, não, mas com essa mesma dosagem, é isso que eu estou dizendo. E no caso aí, como é que você faria o fentanil? Se você estivesse fazendo o endovenoso, tiraria a seringa e faria o fentanil direto? Mas aí você não vai fazer fentanil na veia. Faz fentanil no músculo. Ah, ok. Faz o fentanil intramuscular. Perfeito. Entendi. Mas você pode. Aí eu tenho que ver, sinceramente, eu tenho que ver se há compatibilidade do fentanil nessa mistura, né? forma. Não, o fentanil não aceita, né? Ele é meio chatinho, ele não aceita mistura com nada. Ele tem que ser à parte. Talvez por isso que o professor faz questão aí do fazer depois. Porque sim. puro, o fentanil puro, vamos dizer que ele seja o primeiro, ele pode ser, sim, feito puro endovenoso. O problema é que tu tem que cuidar com a dosagem que tu está fazendo e a administração muito lenta. Porque tem efeitos adversos aí nessa brincadeira. Eu sei, mas aí eu estou dizendo assim, nesse não, caso... Não é legal brincar com isso, né? Aí, isso daí tu está fazendo outras medicações, e ele já não é um fármaco que não se dá muito bem com os outros, né? Sim, mas essa dica dele foi boa aí, você fica no seu endovenoso, se precisar você faz intramuscular, né? Porque você não vai ter essa mistura de mais um fármaco, né? Na seringa. Agora, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, quanto mais Ketodex, menos fentanil. Então, vocês vão ver vários autores, eles chamam isso de opioid free. São protocolos opioid free, ou seja, sem opioide. Mas quem que vai fazer essa analgesia? O Ketodex. Entendeu? Então, você vai usar menos do fentanil. Você pode fazer uma sedação inteirinha. Se você fizer esse esquema, Jamile, você não vai usar fentanil. Por quê? Porque você está articulando bem endovenoso. Sim, perfeito. Se você for precisar do fentanil, você vai lá na seringa que você já preparou, vai lá e faz mais 2 ml. Entendeu? Aí você pode
você vai sentindo. Sim, entendi, já entendi. Entendeu? Você Ótimo. vai sentindo o paciente. Obrigada, professor. Luciano, boa noite. Oi. Tudo bem? Você. Só para compartilhar o caso meu de hoje, foi um caso interessante, porque hoje eu fiz uma cirurgia logo cedo, e foi uma paciente de 17 anos, eram 4 sisos bem complexos e associado à remoção de um 36 com um PRF, enxerto e uma lesão bem extensa, sabe? Uma paciente altamente ansiosa. E eu resolvi operar com um colega médico anestesista. Não resolvi, falei, como é a cirurgia que exigia muito de mim, eu disse, não vou sedar essa paciente, e ao mesmo tempo operar, porque achei arriscado e tal. Era uma cirurgia que ia exigir bastante concentração e tal. E eu achei interessante o procedimento dele, porque a paciente não sedou com midazolam endovenoso, sabe? Ele entrou com 5 miligramas inicial de midazolam IV, depois entrou com mais 1 ml de fentanil, e ele resolveu não entrar com acetamina. O paciente estava com uma taquicardia, 110, 108, e totalmente respondendo, conversando, ainda bastante ansiosa, chorando. E aí ele resolveu entrar com Propofol, sabe? E aí a paciente apagou, na hora. Propofol desligou a paciente totalmente. Até atrapalhou um pouquinho a cirurgia, porque a paciente simplesmente desligou, né? E ele entrou com o Propofol, e aí ele falou assim, pode começar, o Propofol é rápido, fica tranquilo, pode começar a cirurgia, que provavelmente daqui 10 minutos ela está de volta. E ele foi replicando esse Propofol, sabe? Durante a cirurgia. E depois, aí na hora que ele sentiu que a paciente já estava mais estabilizada com o midazolam, foi que ele aí repicou o midazolam novamente e repicou o fentanil novamente, entendeu? Só aí que a gente conseguiu realmente uma sedação boa para que pudesse terminar a cirurgia, né? Então, assim, só para compartilhar e para falar um pouquinho do Propofol também, que eu achei bem interessante, sabe? Né? Apesar que eu nunca usei, não sei o que é, mas... Quer dizer, sei o que é, mas nunca usei, não tenho experiência com Propofol, mas achei muito interessante o uso do Propofol, né? Que é um GABA, né? Um inibidor do GABA, né? Tem uma ação... Oi? Potencializador GABA. Potencializador, isso. Potencializador. É endovenoso. Isso. Né? Só para compartilhar. Faltou o Ketodex aí. Pois é, inclusive, eu conversando com ele, até eu perguntei, mas por que do Ketodex? Por que você não entra e tal? O que estava acontecendo? Ela estava com a pressão baixa, pressão variando em 10/6, e 109/60, e taquicardia, né? Eu não sei por que ele resolveu. Eu poderia até, talvez, ter pensado aí, né, num Ketodex. Não tinha o Ketodex. Tinha? Tinha Ketodex lá. Tinha lá. É mais potensor do que a dexmedetomidina. O Propofol, né? Mas os anestesistas, eles fazem a sedação odontológica basicamente com midazolam e fentanil. Sim, Só. sim. Eles fazem tudo com midazolam e fentanil. Agora, sendo que os dois juntos aumenta mais o risco de depressão respiratória, dependendo da concentração, né? Dilui no soro e vai fazendo aos pouquinhos. Faz um pouquinho, alcançou a sedação, para, e daqui a pouco, se precisar, vai lá e faz o repique. O repique daquela dose que foi preparada, né? Já preparam ali uma cola de midazolam com 2 ml de fentanil. É isso aí. Fazem tudo ambulatório isso aí.
Sedação para procedimentos, né? Eles fazem muito isso. Se você fizer o midazolam e o Ketodex, você vai precisar menos do fentanil. A ideia é essa, opioide free. Vocês vão ver bastante isso. É isso não só para sedação, como para analgesia. Você pode usar o Ketodex. Existem formulações que você tem o Ketodex associado com sulfato de magnésio, por exemplo, para dor neuropática. Faz na veia do paciente no soro, e esse esquema é considerado um esquema opioide free, porque a ideia, o opioide, ele traz alguns malefícios para o paciente, como a própria hiperalgesia. Você tem hiperalgesia por opioide. Eu estou com um paciente aí com uma cefaleia e ele é teimoso, ele não para com opioide, não para, ele fica tomando opioide. E o que acontece? Quando você tem hiperalgesia por opioide, você fica mais sensível à dor, né? E quando você suspende o opioide, a dor vem para valer. Isso chama hiperalgesia por opioide. Então, olha só, não sei se vocês já viram falar nisso, é bem interessante. Ninguém sabe por que isso acontece, né? E o opioide tem potencial de vício, de tolerância. O paciente fica tolerante ao opioide, tem que aumentar a dose. Aí aumenta a dose para obter analgesia, faz depressão respiratória. E já o Ketodex é muito seguro. O opioide também não deixa de ser seguro, porque ele tem reversor. Mas a ideia é usar menos opioide. Essa é a ideia universal. Opioide free. A ideia é essa. Professor, aqui no Brasil a gente não tem fentanil transdérmico, não, né? Eu acho que tem, mas você tem outros. Você tem a buprenorfina, você tem... A buprenorfina é um opioide que você pode fazer transdérmico. O fentanil, eu não sei se tem. Mas você tem a buprenorfina, que pode ser feita por pellet, né? Que é o adesivo transdérmico. Sim. Buprenorfina é uma opção. Mais dúvida, comentário, se gostaria de falar? Vivi disse que hoje ela estava pronta para fazer uma bateria de perguntas, ela disse no chat. Vivi. Ou ela tá jogando. Ou não, eu falei que eu vou estudar lá primeiro. Ali do Caínton disse que ia perguntar um monte de coisa, eu vou perguntar tudo. Vou estudar lá primeiro. Mas, de qualquer forma, estou muito satisfeito com o resultado que vocês estão apresentando. Vocês estão indo muito bem. O importante é manter firme o estudo, né? O estudo é o anjo da guarda que vai salvar você daquela situação ali que você, às vezes, não sabe o que você vai fazer, e você vai lembrar que leu em algum lugar, que estudou em algum lugar. E o esquema que nós estamos fazendo é um esquema muito seguro. Então, não espero problemas, soluções com esse esquema aí. Luciano, essa aula de hoje foi bem interessante. Esses slides de hoje tem algum lugar específico? Muito bom o assunto das contraindicações. Fica tudo gravado no Clube da Sedação. Tá. Você já tem acesso, né? Tem que aprender a tirar foto. Eu não tenho, não. No Clube da Sedação na plataforma, no Hotmart, ou onde que é? Sandro, explica para Ela mesmo, Christian, dentro da plataforma, tem uma área lá, você vai ver nas trilhas, tem lá Clube da Sedação. Tá. Então, assim que a gente acaba aqui, o meu time lá de edição, ele dá uma editada rápida e sobe. Amanhã, no máximo, à noite, essa aula já está lá. E eu estou fazendo um esquema com o Luciano agora, que eu estou baixando essas apresentações dele e vou colocar na aula também. Então, assim como o slide e a aula vão estar lá disponíveis na plataforma. Fechou. Ele não está dentro da sedação modal personalizada, é um paralelo, é isso? Ah, sim, não, está lá dentro, só que lá dentro você vai ver que tem os módulos e tem a trilha. A trilha a gente coloca para poder ser mais rápido, né? Para ser um atalho ali. Tá. Então você tem acesso. Beleza, eu vou futucar lá na Hotmart, eu acho. Valeu.
Fechou. Professor, o paciente está no final ali da cirurgia, com dor postural, né? Porque já está muito tempo sentado, com a boca aberta. Mas eu preciso dele acordado para poder fazer a moldagem, né? O que é que o senhor indicaria? Porque o fentanil você me disse que vai sedar ele, né? Não, mas se você fizer ó, imagina uma cirurgia de 3 horas. Vamos pensar na cirurgia de 3 horas. Paciente é asa 1. Paciente asa 1. Tem 3 horas de cirurgias. 3 horas de cirurgia. Você inicia com midazolam e Ketodex e lidocaína, por exemplo. 1h30 eu faço fentanil. Com 1h30 você já perdeu o Ketodex, você entra com fentanil. Aí você tem um resquício do midazolam que vai potencializar o fentanil e vice-versa. Aí você consegue analgesia e no final da cirurgia você consegue a moldagem. Você faz 0,5 a 1 ml de fentanil, você consegue a moldagem. Entendi. Tranquilamente. E é claro que aí você entrou com dexametasona, dipirona e ibuprofeno, igual eu fiz hoje. É fundamental. Certo? Traga essa medicação preventiva, usar um anestésico ideal, tipo lidocaína e bupi, um exemplo. Fazer o esquema multimodal, um repique ali de fentanil, com a introdução do fentanil, porque o fentanil dura de 2 a 3 horas de analgesia. Entendeu? Então, bom, né? Quando a gente faz 1h30, aí a gente vai ter 2 ou 3 horas depois dessa 1h30 para ele estar passando, né? Isso. Aí, o mais importante de tudo é o paciente acordar da cirurgia, ou terminar a cirurgia, você perguntar assim para ele: fulano, tá sentindo dor? Não. E isso aí é o objetivo, tá? Dessas 2 a 3 horas Então, lembrou de alguma coisa? Lembrou? Não lembro de nada. Ótimo. Sentindo dor? Não. Beleza. Sedação boa. Dessas 2 a 3 horas ele fica apagado, tipo, 1h30. E depois ele começa a ficar mais... É importante explicar. Se você fizer o fentanil próximo de terminar, você deve ficar olhando o paciente mais tempo. Entendeu? Então, é bom você fazer no meio do caminho. Fentanil. Porque você já vai aproveitar as propriedades sedativas e analgésicas dele. Entendi. Não vai trabalhar com moldagem. Não vai ficar chapado. Professor. Oi. Aí poderia entrar com flumazenil se ele atrapalhar muito na moldagem? Não, esquece flumazenil. Foi bom você perguntar. Eu até queria falar esse negócio, eu esqueci. Essa aula que eu preparei para vocês hoje, eu tirei de alguns artigos, e um dos artigos falava assim: Viviane, para de usar o flumazenil. A Viviane nunca usou flumazenil, tá? Viviane e companhia. Gente, só usa flumazenil se tiver depressão respiratória por benzodiazepínico. Caso contrário, não usem. A não ser uma apneia do sono, que eu ainda aceito. Mas, caso contrário, vocês vão ter... A ideia é vocês fazerem vídeos jogando flumazenil fora. Entendeu? Não fiquem fazendo flumazenil. É medicamento. Entendeu? Hoje eu não usei trazina, eu preferi fazer um repique com a dexmedetomidina. Mas teve uma vez que um aluno perguntou a você sobre baixar a pressão com a dexmedetomidina. E você falou que não. Você está lembrado disso? Pode levantar a cabeça aí. Eu não lembrei nem o que eu comi no almoço hoje. Pois é, ele perguntou para você e você falou que não. Mas às vezes não lembro quem. Que ele perguntou. Às vezes foi o contexto. Eu gravo assim, ó. Ele queria usar,
a dexmedetomidina para baixar a pressão. O paciente elevou pressão, em vez de usar outro medicamento, usar a dexmedetomidina. Sim, mas aí a resposta que eu dei. Você falou que não podia. Não podia como hipotensor. Mas você usar na metade da sua sedação a dexmedetomidina no paciente hipertenso é outra coisa de você querer baixar a pressão com dexmedetomidina. Entendeu? Se bem que não é uma conduta errada, porque a clonidina não é usada para isso. Exatamente, foi o que você fez hoje, ué. Não, mas aí, mas o que eu queria primeiro? Eu queria associar a sedação com... Conforto, dar mais conforto ao paciente, né? Melhorar e, consequentemente, baixar a pressão. Isso, aí eu associar. Uhum. Então, tem que ver o contexto que eu respondi. Não sei. Eu não sei, ele não deve estar aqui hoje, não, porque senão ele tinha levantado a mão. Agora sim, eu também não lembro tenho, quem. Eu também não tenho assim, vergonha de admitir que eu errei, que eu dei a resposta errada, de jeito nenhum. Eu só quero que vocês entendam assim, ó. Depende do contexto que foi falado. Mas é importante que vocês isso. Depende do momento da hipertensão. E outra coisa, e assim, eu não tinha hipertensão. Hipertensão, nós estamos considerando o limite de 160 por 100. Lembra disso? Sim. De trabalhar com segurança? Então, se eu tenho ali 15, 14, eu tenho que fazer hidralazina? Não. Aí eu posso fazer a dexmedetomidina, que ela vai me dar duas coisas. Ela vai me dar um prolongamento da ação e eu vou ganhar de brinde uma queda dessa pressão. Uhum. Perfeito, é isso mesmo. Mas eu já fiz isso, num paciente hipertenso, onde eu entrei com midazolam e dexmedetomidina, no intuito de sedar e baixar a pressão. Baixar a pressão. Sim. Ô, professor, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. Quando você faz o midazolam só com a dexmedetomidina, qual é a proporção? Porque, assim, naquela tabela a gente usa também 1 micrograma, é isso? Por quilo? Ou aumenta pelo fato de que não está usando a ketamina? Então, essa pergunta, olha só, depende de quem você vai usar. Porque, olha, veja bem, se você pegar um paciente, igual esse paciente meu de 90 quilos, eu teria que usar em torno de quase 2 ml de 1 ml de dexmedetomidina, alguma coisa assim. Sim. Mas como eu vou usar o midazolam, eu posso reduzir os dois. Sim. E por que eu não posso começar com uma dose mínima? 0,5 miligramas por quilo. Por que eu não posso fazer isso? Posso. Certo. Eu tenho a possibilidade de fazer os repiques. Certo. No caso, a segurança de você fazer um é porque você está fazendo naquela proporção com a ketamina, né? Porque aí um anula os efeitos do outro. E no caso de você estar fazendo a DEX sozinha, o ideal é você diminuir, é isso? O princípio é esse? A resposta deu para o Christian hoje. Ele perguntou para nós, eu falei assim, estou dentro da janela. O que é janela terapêutica? Janela terapêutica é o espaço entre a dose mínima capaz de produzir um efeito e a dose tóxica. A dose máxima, não tóxica, a dose máxima. Se você pensar em midazolam, o que é tóxico, essa janela é ampla. Vocês vão ver artigos que preconizam 3 miligramas de cetamina, 4 miligramas de cetamina, 5 miligramas de cetamina, daí para frente. Daí para frente. Pois é, mas isso aí você nunca falou para nós, qual que é essa dosagem máxima? Eu mesmo sempre tive essa dúvida, então eu fico sempre na tabela. Sim, aquela tabela ela é um orientador. Isso, eu sempre uso o dobro da tabela como dosagem máxima. Né? Um paciente de 70 quilos, eu uso até 140 quilos. Se eu precisar, eu fico sempre nisso, mas esse valor máximo eu nunca sei.
É porque você não vai chegar neles. Tem isso também, né? Então, qual que é o valor máximo do midazolam? Ninguém sabe, porque é muito seguro, são fármacos seguros. Agora, o que eu quero, assim, a metodologia que a gente ensina para vocês e que a gente trabalha com vocês é subir a escadinha. Subir a escada é a melhor maneira. Entendeu? Começa com a dose mínima. Comece associando e usando doses mínimas. Você não vai ter problema. E você não vai supersedar. É pior você supersedar do que você subsedar. Estou falando de odontologia, estou falando de medicina. Odontologia tem suas particularidades. Eu preciso da participação do meu paciente. Então, eu tenho que sentir na sedação. Aquela tabela é uma orientação. Agora, se você pegar aquela tabela e jogar nos 90 quilos e colocar o que tem lá com 90 quilos e adicionar o midazolam, vai sobressedar. Não precisa. Então, no caso, aquela tabela seria se fosse para o Ketodex sozinho? Seria mais ou menos isso, professor? Certo. Para criança, você pode considerar aquela tabela. Mas quando passa de 70 quilos, as doses ficam muito altas. Não são doses perigosas. Teve um colega nosso que usou 1,8 de cetamina e 0,9 de dexmedetomidina. Fazendo áudio aí também. E botou midazolam. Certo? O paciente ficou muito sedado. Atrapalhou o procedimento. E aí, você reverter isso? Não é muito mais fácil você ir colocando devagarzinho? Coloca um pouco, espera. Agora, eu já sei que um adulto de 70 quilos, por uma cirurgia de zigoma, se eu fizer aquele esquema que eu fiz hoje, vai funcionar. Porque eu já tenho experiência. Então, eu uso aquele esquema como base para o adulto. São adultos, a maioria tem acima de 70 anos, 60 anos, 70 anos, tem doença, tem comorbidade. Eu sei que aquilo é seguro e funciona. A Viviane já sabe o esquema dela para os pacientes especiais dela. Já está entendendo como é que é nas endodontias dela. Professor, e se supersedar, o que a gente faz? Por exemplo, eu fiz uma cirurgia, agora tá com 2 dias, né? Só que eu ainda estou usando oral, né? Não é o caso. Mas eu usei, paciente de 70 quilos, eu usei 2 midazolams e uma prometazina, né? O paciente sedou, só que ele apagou demais. Tipo, eu tive que parar a cirurgia com 1 hora, porque ele dormiu e não abria a boca e parou total. E aí não me ajudava, né? Aí eu esperei, tipo, 1 hora, 1 hora Cadê e o meia, reversor nessa hora? Para ele poder voltar a Mas ficar os mais meus pacientes têm que estar nesse estado, Tiago. Se eles não tiverem nesse estado que você colocou aí, eu não consigo pegar neles. Perfeito, Vivi. Alguns meus também. Aí então, tem assim, você não sedou demais. Você pensa só, a respiração, como estava? A pressão. Não, o paciente estava tranquilo, a respiração, não, pressão, pois tranquilo. Você mas aí, entendeu? para fazer implante num paciente, se ele não abrir a boca, você não consegue, entendeu? Aí você tem que esperar melhorar ali, ou então... Aí o que foi que eu fiz? Eu esperei, ele melhorou, mas só que aí acaba que o tempo de tratamento se prolonga muito, né? Muito, mas é porque você ainda não sabe qual é a experiência com aquele paciente. Da próxima vez, você já vai usar um comprimido, não vai ser 2. Meus pacientes eu só cedo uma vez, eu não cedo mais eles, entendeu? Eu só vou cedar uma vez, é uma cirurgia e acabou. Ô, Tiago, esse caso foi comprimido, foi oral? Foi, 2 comprimidos de 15 oral e uma prometazina de 25. E chapou, amigo, né? Chapou, ele apagou mesmo, que ficou a pressão normal, 10 por 6.
o batimento normal também, tudo tranquilo. Ele estava tranquilão, só que eu tive que parar a cirurgia. Eu fiz abertura, coloquei um implante, fiz a regulagem de rebordo, ficou tranquilo, só que aí quando eu fui continuar, eu não consegui continuar, porque ele não abria mais a boca, né? E você tem eu abridor de fechando a boca, boca, não? né? Um abridor de Molt? Não, eu coloquei abridor nele, mas ele não, assim, ele fechava a boca. Eu não consegui ter abertura para colocar um implante distal, Isso, entendeu? implante às vezes não tem espaço, né? Por isso que eu acho que a intramuscular é muito interessante nesse sentido. Você tem um controle maior, você não tem esse sistema hepático, né? Derrubando a dose, que você não sabe às vezes se derruba muito ou derruba pouco, e EV, então nem se fala, você tem um controle. Por isso que eu acho que dentro da evolução de conhecimento é muito natural investir no EV, né? É uma opinião, né? Porque você dosa, Professor, pula com clareza. eu poderia usar a mepivacaína no lugar da lidocaína intramuscular? Pode. Sem vaso, né? A lidocaína ela é clássica como antiarrítico. Então, assim, usa a lidocaína, esquece a MEP. É porque a MEP dura mais tempo. Não, mas a lidocaína, ela que é indicada para esse tipo de procedimento. Eu lembro que a BUP não dá, né? A BUP não dá. Não, é o protetor cardíaco, né, Alido, né, Luciano, por causa do usa Alido. Né? Usa Alido sem vaso. Agora, esse exemplo aí do Tiago, olha só, observe que o Tiago usou um esquema de sedação que não funciona para ele, mas funciona para a Viviane ou para a Jamile. É isso que eu quero que vocês entendam. Ô, Tiago, nesse teu caso aí, vou te dar um exemplo, eu faço implante. Eu começo com uma dosagem baixa, sinto como é que está a sedação do paciente e vou acrescentando, até porque você vai ter outra via, você pode acrescentar para muscular, entendeu? Porque você vai sedar muito, foi o teu caso. É isso aí. O paciente, o colaborador. Sim. Agora vai ser o que eu vou fazer, né? Porque eu não fazia ainda. Eu comprei os fármacos agora, e agora que eu vou começar a fazer intramuscular e EV e tudo mais. Mas eu só fazia até agora, até essa semana, né? Próxima semana deve estar chegando já. Aí eu vou começar com as outras vias. Não, tu começa com oral, com uma dosagem baixa, ver como é que o paciente vai ficar, e se tiver necessidade, você acrescenta, faz pela outra via, faz a intramuscular. Até porque, para você fazer um implante, você tem que ter a colaboração do paciente, tem que ter a abertura de boca, e etc. Se você sedar como você fez, aí você vai perder a cirurgia. Professor, eu já vi várias tabelas, uma só para crianças, dosagem para crianças, uma para adultos, uma para idosos e uma para asa 3, asa 4. Os anestesistas usam muitas tabelas para determinados públicos específicos. Não, perfeito. Não é o nosso, né? Não é o nosso público. Só que, gente, a sedação médica é diferente demais da nossa. Mas eu noto que criança precisa um pouco mais do que a tabela. Adulto, até 3/4 da tabela serve. E idoso vai para metade da tabela. Ô, Tiago, eu pessoalmente gosto muito dessa dose do midazolam para o paciente adulto de 70 quilos. 1 ml a 1,5 ml, lógico, paciente de 90 quilos, 1,5 ml. De 1 ml a 1,5 ml para iniciar a cirurgia, cara. 15 minutos o paciente está no jeito. Show. É uma coisa que eu sugiro a você. Vocês vão descobrindo. Entendeu? Eu faço 1 ml intramuscular de midazolam para ter molar. Feito. É ótimo. Não tem trem melhor. O esquema intramuscular para essas cirurgias maiores, para mim, eu acho ideal. Melhor que o EV. Sim. Não, e o tempo é junto. O tempo fica junto. Naquele gráfico, o tempo de concentração, eu tento me convencer do contrário, mas não consigo. E começar com um comprimido oral e depois fazer a intramuscular. Pode. É ótimo. É ótimo.
Para o paciente não Pode ver a fazer isso. picada e tal, né? É Olha mais só, tranquilo. eu tive uma paciente extremamente nervosa com injeção. E eu devia ter feito isso. Só que, como eu não via a paciente antes, sabe aquela paciente que você vai sedar para o colega? Você chega lá e topa com a mulher. E não vê a mulher antes. É a paciente, se hoje eu for sedar, eu faço midazolam oral. Na hora que ela tiver grog, eu faço injeção. Igual vocês fazem com o nitroso. Põe o óxido nitroso, o Marcos põe o óxido nitroso, o Simões põe o óxido nitroso para tirar a concentração da picada. Professor, uma dica também, porque de repente o paciente não está em jejum, você pode, ao invés de você fazer oral, você pode fazer no nebulizador, né? Fazer um pouquinho do umida no nebulizador, e aí o paciente dá só uma vaqueadazinha, é o tempo de você fazer a intramuscular, né? Porque aí, nesse caso, não é necessário o jejum, não é isso? Aí você pergunta para o paciente assim, você lembra da cirurgia? Não, eu lembro das injeções que eu levei, né? Aí a gente tem que ir reduzindo essas coisas. Quanto mais se reduzir, mais perfeito você fica na sua sedação e menos trauma para o paciente, menos desgosto, porque os pacientes são extremamente chatos, vocês sabem disso. Então, eles... mas eu tomei as injeções e tal, eu não lembro da cirurgia, mas lembro das picadas. E aí procurar aquelas agulhas ideais, né? Eu falei na aula para vocês, as agulhas ideais para o vaso lateral, aquela pretinha não é ideal. Às vezes eu chego, só tem ela para fazer. Eu tenho até que levar comigo essas agulhas ideais para reduzir a dor do vaso lateral. Enfim, a gente vai melhorando, vai aprimorando para chegar num nível assim muito bom de sedação, com satisfação total do paciente, né? A ideia é essa. A gente tem que ter esses cuidados, né? O médico não tem esses cuidados, não. Poucos que têm. Mas nós devemos ter, né? Esses cuidados. É disso que eu ia falar, professor. Eu escutei aí de um colega do grupo, que ele pouco participa, até porque ele trabalha em ambiente hospitalar, ele está sempre ocupado, ele é bucomaxilo, e ele comparou o dentista e o médico na sedação. É como se fosse duas ovelhas. O médico abre o portãozinho e o dentista pula o obstáculo. Ou seja, eles não conhecem a nossa área de atuação. A maioria chega, e que nem aconteceu no caso do Jonas, o cara ficou um tempo procurando o procedimento ideal ali para ele, dificultou, inclusive, né? E utilizando aí o Propofol, a gente não tem nem que pensar em Propofol, a gente consegue dar conta com bem menos fármacos. O Thiago agora colocou, eu dei a dose oral e ficou pesado. É normal, a próxima ele reduz, como disse aí o Christian. Então, a gente tem como ir controlando cada tipo de situação para cada necessidade de cada paciente. Eles não estão pensando nisso, eles querem chegar e resolver. Então, eles já vão abrindo a porteira, entendeu? Não é para eles a área. E cada vez que eu escuto isso de um dentista, eu falo isso para eles. Vocês estão sedando com o cara errado. Vocês têm que sedar com quem conhece a área de vocês. Perfeito. Isso mesmo. Concordo, gênero, grau e número. Sandro, bota a nossa agenda na semana que vem. Pessoal aí, nós temos aqui na próxima aula de quinta-feira, consentimento informado na sedação e cuidados pós-sedação. Nossa aula de quinta-feira. O curso de complicações e suporte, quem ainda não fez, não perca a oportunidade de fazer. É um curso que vai complementar a sedação multimodal. Vai acontecer agora dia 24 de agosto. A turma já está praticamente fechada, tem algumas vagas ainda. A gente primeiro abre para vocês. Tem muita gente que já fez o curso, né? Então, é um curso que trabalha as complicações para a sedação. Basicamente, o quê? Via aérea. O uso da via aérea não invasiva,
e invasiva, o uso do AMBU, o uso do DEA, emergências complicações relacionadas à pressão arterial e à frequência cardíaca, laringoespasmo, broncoespasmo. Então, tudo isso é discutido de maneira pormenorizada no nosso curso de complicações e suporte. O próximo curso é o Sedação Multimodal. A 9ª turma vai acontecer agora, dia 30 e 31 de agosto. Não estou enxergando? 30 e 31 de agosto. 31 de agosto. Então, uma semana depois do curso de complicações, vem a nossa 9ª turma. Quem puder participar, gente, é importante demais quando vocês participam. Enriquece demais o curso. Pode assistir, Luciano, de novo? Pode. Opa! Eu tô desde que eu entrei. Participa novamente, que é muito importante, porque você já tem uma vivência. Você já assistiu o curso, já começa a fazer as sedações, agora vocês vão ajudar a ensinar os outros. Então, muito importante a participação de todos aí. Deixa os passeios para depois. E quem compra o curso já ganha o módulo gravado e aí já entra para a aula no dia 30 e 31, já assistido o curso, né? E aí consegue uma base melhor até para o aprendizado, né? No momento online. Tem os cursos extras de interações medicamentosas, analgesia multimodal e também manual do antibiótico, né? Uso racional dos antibióticos na clínica odontológica. Também tem a telesedação, 3 telesedações. Nós estamos amadurecendo esse processo aí, logo vocês vão ficar sabendo. Os livros, né? Os 10 primeiros inscritos, o livro de sedação multimodal personalizada, tá vindo um livro novo aí, viu, gente? Logo, logo vocês vão ficar sabendo em primeira mão o livro novo. E a mentoria no WhatsApp. 3 meses, é isso? Isso. 3 meses de mentoria no WhatsApp. E embaixo esse é o QR Code. Você bota o celular, aponta para o QR Code e vai ver o Sandro de tanga. Vamos ver o Sandro de tanga. Beleza? Então é isso, pessoal. Prazer estar com vocês. A gente vai se falando no grupo aí. Terça-feira que vem a gente se encontra novamente. Um abraço a todos. Fique com Deus e até a próxima. Beijão. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigadão, professor. Valeu, boa noite. Boa noite.